Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Diz assim, irmãos, essa porção da palavra de Deus. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Meus irmãos, o mundo está e sempre esteve cheio de falsos profetas, de falsos mestres, de falsos líderes religiosos, que ao invés de conduzirem as pessoas à porta estreita e ao caminho apertado, acerca dos quais estivemos aqui considerando no domingo passado, desviam as pessoas desse reto e bom caminho, que apesar de estreito e apertado, é o caminho que conduz à vida. Não apenas hoje, mas na realidade isso sempre aconteceu. Sempre há aqueles que se levantam e que se apresentam como se fossem mensageiros de Deus, sem nunca haverem sido chamados e comissionados por Deus para isso. E comunicam em nome de Deus mensagens mentirosas, que não estão de acordo com a vontade revelada de Deus e que não honram nem glorificam o nome do Senhor. Há aproximadamente 30 anos atrás, mais especificamente no dia 18 de novembro de 1978, o mundo ficou estarrecido quando quase 1000 pessoas foram levadas ao suicídio, induzidas ao suicídio, quando um líder espiritual conhecido, Jim Jones, o fundador da seita do Templo do Povo, na Guiana Inglesa, pelos seus ensinos errados, como um falso mestre e um falso profeta, simplesmente conseguiu induzir e conduzir quase 1000 pessoas, meus irmãos e irmãs, a se suicidarem, crendo nas suas palavras, fazendo aquilo que Deus jamais havia determinado ou orientado que fosse feito. E ele não é o único. Nem sempre os resultados são imediatamente tão terríveis e catastróficos como aconteceu naquela ocasião. Mas certamente eles são sempre terríveis, porque resultam na perdição eterna, na destruição da alma daqueles que confiam em falsos mestres, se estribam em falsos ensinos e dão crédito à palavra dos falsos profetas. E o nosso texto fala exatamente disso. Ele contém uma advertência que o Senhor Jesus nos dá, solene, contra o perigo que representa os falsos profetas, tanto para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, como para aqueles que já foram objeto da salvação, já foram salvos pela graça salvadora do Senhor Jesus. Os irmãos têm acompanhado a exposição que há meses estamos fazendo no Evangelho de Mateus, desde o início, e chegamos agora à passagem que nós acabamos de ler, já quase no final do Sermão da Montanha, quase no final do Sermão do Monte. Os irmãos lembram que o Senhor Jesus esteve apresentando o caráter do cidadão do reino,
as funções do cidadão do reino, a conduta do cidadão do reino, tanto com relação à lei de Deus, quanto com relação ao próprio Deus, como com relação à nossa atitude quanto ao mundo. E no capítulo 7 ele vinha advertindo contra o juízo temerário, por um lado, e também com relação à necessidade de discriminação, de discernimento espiritual, para não acontecer de lançarmos pérolas, as pérolas do Evangelho, àqueles que não têm condições e capacidade para apreciar o seu valor. Vimos como o Senhor Jesus nos encoraja à oração, nos versículos 7 ao versículo 11, e também a lei áurea que ele estabeleceu para a conduta cristã, no versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas, isto é, porque isso resume o ensino de todo o Antigo Testamento sobre a vontade de Deus com relação aos nossos relacionamentos pessoais como cidadãos do reino dos céus. E a partir do versículo 13 do capítulo 7, passagem que consideramos no domingo passado, o Senhor Jesus passa então a aplicar o seu sermão aos ouvintes, tanto aos seus discípulos que estavam ali mais próximos, a quem especificamente ou mais diretamente ele se dirigia, como também às multidões que estavam mais adiante e que estavam ali ouvindo os ensinos de Jesus, sendo expostos à sua pregação ali no Sermão do Monte. E ele então confronta os seus ouvintes. Não basta ouvir a exposição da palavra de Deus, não basta, não é suficiente ouvirmos a pregação do Evangelho, e não é suficiente apenas admirarmos o Sermão do Monte. Que sermão bonito! Quantos ensinos preciosos, quantas ilustrações apropriadas, quanta graça, quanto poder nós podemos perceber neste sermão. Mas não é suficiente nós apenas admirarmos a mensagem. E então, depois de ensinar, declarar aquilo que Jesus pretendia, ele então confronta os seus ouvintes. E ele confronta os seus ouvintes através de 3 ilustrações e 3 contrastes. Primeiro, a porta estreita e o caminho apertado, contrastando com a porta larga e o caminho espaçoso que conduz à perdição, a passagem que consideramos domingo passado. Depois, ele contrasta a árvore boa com seus frutos bons com a árvore má e seus frutos maus. E, finalmente, ele contrasta os bons e prudentes e sábios construtores que edificam a sua casa sobre a rocha, com aqueles construtores insensatos que não praticam a palavra de Deus e que edificam a sua casa sobre a areia movediça, sobre a areia que não tem capacidade para sustentar uma casa, e então, vendo o vento e batendo a chuva, a casa cai por terra. Através dessas ilustrações, eu enfatizo, Jesus quer confrontar os seus ouvintes. Ele deseja fazer com que eles respondam positivamente à sua pregação. Seja no que diz respeito a escolherem e perseverarem andando no caminho estreito que conduz à vida, seja, como é o caso da passagem que hoje nós queremos considerar, advertindo e alertando os seus ouvintes a não se deixarem enganar pelos falsos profetas que vêm ao mundo e que se postam diante dos caminhos da vida e procuram promover o caminho largo que conduz à perdição, induzir as pessoas a entrarem pela porta
larga e a desviarem essas pessoas da porta estreita e do caminho apertado. No seu comentário a essa passagem bíblica, John MacArthur chama a atenção para a ligação do texto que eu acabei de ler com a passagem anterior, a porta estreita e o caminho apertado, dizendo assim: assim como há uma porta larga e um caminho espaçoso, assim também profetas e mestres enganosos, postados à porta, os quais existem também profetas e mestres enganosos, postados à porta, os quais induzem as pessoas a entrar pela porta larga e promovem o caminho espaçoso que conduz à perdição. E essa, de fato, é a relação entre o texto. Vejam só, Jesus vinha admoestando, ele vinha alertando, ele vinha encorajando as pessoas a entrarem pela porta estreita e não pela porta larga, a percorrerem o caminho apertado e não o caminho espaçoso percorrido pelas multidões. E então, sabendo que um dos grandes empecilhos para que as pessoas encontrem a porta apertada e determinem percorrer o caminho estreito, está exatamente naqueles falsos mestres, nos falsos profetas, que fazem o possível para desviar as pessoas dessa porta, de tal maneira que eles não entrem por ela, não percorram o caminho apertado, pelo contrário, entrem pela porta larga, caminhem pelo caminho espaçoso e então pereçam a destruição eterna. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa passagem e quero considerar essa advertência que aqui nós encontramos de Jesus contra os falsos profetas. Esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. Advertência de Jesus contra os falsos profetas. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, primeiro, para a advertência em si, segundo, para as razões que levam Jesus a fazer essa advertência, onde ele apresenta as características principais dos falsos profetas, e depois, então, tentar responder a pergunta: como reconhecer os falsos profetas? Na resposta de Jesus: pelos frutos nós os conheceremos. Com relação à advertência de Jesus, ela é muito clara, meus irmãos, e se encontra logo no início, na primeira parte do primeiro versículo que nós lemos: acautelai-vos dos falsos profetas. Ou seja, cuidado com os falsos profetas. Estejam alertas, tenham cuidado, sejam prudentes, não sejam ingênuos. Não existem apenas profetas verdadeiros, não existem apenas mestres genuínos, existem também profetas falsos. Existem pessoas que se apresentam como se fossem ministros de Deus, como se fossem ministros do Evangelho, e, no entanto, nunca foram comissionados, nunca foram chamados, e comunicam mensagens que não estão de acordo com a mensagem que Deus nos dá na sua palavra. Falsos profetas, o termo, a expressão falsos profetas, refere-se àqueles que se apresentam como profetas de Deus, mas não são. Profetas na Bíblia são porta-vozes de Deus, são pessoas que são comissionadas por Deus para comunicar aquilo que Deus lhes manifesta. No Antigo Testamento e no início da história da igreja, isso ocorria muitas vezes de forma direta, através de novas revelações da parte de Deus. Quando o cânon bíblico ainda se encontrava aberto,
E Deus, então, estava comunicando e revelando a sua palavra ao seu povo. Hoje, ele faz isso através da palavra que foi revelada. É mais apropriado, portanto, nós falarmos mais de falsos, de verdadeiros mestres do que de verdadeiros profetas. Não que não se possa falar, porque profetas não são apenas aqueles que comunicam novas revelações de Deus, nem revelam coisas que Deus revela acerca do futuro, mas são aqueles que elucidam a vontade de Deus, esclarecem a vontade de Deus, aplicam a vontade de Deus e convocam o povo de Deus a responder positivamente à palavra de Deus. Mas os falsos profetas, eles têm duas características gerais, ou duas marcas gerais, assim como os verdadeiros profetas têm duas marcas gerais, ou seja, os verdadeiros profetas, ou verdadeiros mestres, ou os verdadeiros ministros do Evangelho são aqueles que primeiro são comissionados por Deus, são chamados por Deus. Aqueles que se apresentam como profetas, ou que se apresentam como mestres de Deus, ou como se apresentam como ministros do Evangelho, e Deus nunca os comissionou, nunca os chamou, nunca os enviou, eles são falsos profetas, eles são falsos mestres, eles são falsos ministros. Ou então, o termo se aplica também com relação àqueles que, chamados ou não por Deus, comunicam uma mensagem que não é a mensagem de Deus, que não são fiéis à palavra de Deus, que não são fiéis à vontade revelada de Deus. Esses, biblicamente, são falsos profetas, porque eles não comunicam a mensagem de Deus. E, meus irmãos, esse tem sido sempre um grande perigo na história da igreja, ou seja, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos líderes religiosos que têm induzido pessoas ao engano, ao erro e têm causado dano terrível ao coração e à alma das pessoas. Sempre tem havido falsos profetas, porque especialmente sempre tem havido pessoas que desejam e que querem ouvir aquilo que lhes é agradável e não aquilo que é verdadeiro. Que querem ouvir aquilo que eles desejam ouvir e não aquilo que eles precisam ouvir e que Deus comunica e revela. O Antigo Testamento está repleto de advertências com relação aos falsos profetas. Eu lerei apenas umas 2 ou 3 passagens para que os irmãos compreendam bem o pano de fundo da advertência do Senhor Jesus aqui, quando ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Em Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 13, nos primeiros versículos, nós lemos assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, e disser: vamos após os deuses que não conhecemos e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de todo e de toda a vossa alma. Isto é, falsos profetas, segundo a Bíblia, não são apenas aqueles que revelam coisas que não acontecem, ou que declaram coisas que não ocorrem, mas são pessoas que, mesmo realizando sinais e prodígios, desviam as pessoas do caminho estreito de Cristo e conduzem as pessoas ao caminho largo que conduz à perdição. No livro de Isaías, no capítulo 30, nos versículos 9 em diante, nós encontramos
outra advertência relacionada aos falsos profetas, aos videntes, mas que chama atenção agora, nem tanto para os falsos profetas em si, mas para o erro do povo de Deus, que se agrada de ouvir os falsos profetas. Nesses versos, capítulo 30, a partir do versículo 9, nós lemos assim: povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da verdade, não nos faleis mais do Santo de Israel. Meus irmãos, que palavras, que palavras. Quando o próprio povo de Deus deliberadamente pressiona os seus profetas, os seus ministros, a não profetizarem o que é verdadeiro, o que é reto, a não declararem com fidelidade a vontade de Deus, mas a profetizarem, a dizerem aquilo que é agradável a eles, ilusões. E encoraja os profetas a se desviarem do caminho reto, de tal modo que não lhes preguem e não lhes admoestem, e não ensinem e não alertem acerca do Santo de Israel. Mas onde nós encontramos ensino mais claro e mais abundante com relação aos falsos profetas no Antigo Testamento, provavelmente é no livro de Jeremias. Desde o capítulo 6 até o capítulo 23, nós temos várias referências a esse problema que o povo de Israel enfrentava constantemente naquele período. Deus comissionava os seus profetas verdadeiros, eles eram enviados para declarar a sua vontade, para divertir e admoestar o povo com relação ao perigo em que eles se encontravam por causa dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas transgressões. Mas sempre eles tinham que enfrentar falsos profetas que contradiziam a palavra de Deus, que negavam o ensino e as declarações dos profetas verdadeiros de Deus e insistiam em proclamar que acontecesse o que acontecesse, vivesse o povo como vivesse, eles não deveriam se preocupar, porque tudo aconteceria bem, tudo iria bem, sempre haveria paz sobre Israel. No capítulo 6, por exemplo, apenas para que os irmãos possam refrescar a memória e então ter melhor esse contexto todo dos falsos profetas no Antigo Testamento, que forma o pano de fundo para as palavras de Jesus que nós estamos estudando, nós lemos, podemos começar com o capítulo 5, os versículos 30 e 31. Coisa espantosa, declara o Senhor, e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. E é o que deseja o meu povo. Aqui nós vemos não apenas a advertência contra os falsos profetas, que de mão dada com os sacerdotes ensinavam coisas vãs e faziam errar o povo de Deus, mas o Senhor declara que era exatamente isso que desejava o povo, como nós acabamos de ler na passagem em Isaías. Pouco adiante, meus irmãos, no capítulo 14 do livro de Jeremias, nos versículos 14, 13 a 15, nós também lemos palavras que nos ajudam a compreender o que Jesus tinha em mente, quando ele advertia os seus ouvintes contra o perigo dos falsos profetas. 14, 13, então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada,
nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, desculpem, irmãos, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E mais uma passagem, irmãos, no livro de Jeremias, no capítulo 23, nos versículos 16 e 17. Os irmãos podem perceber como esse era um problema real. E como o povo de Israel foi encorajado no seu pecado, na sua iniquidade, nos seus maus caminhos, porque preferia dar ouvido àqueles que anunciavam aquilo que lhes era agradável, mas era mentiroso, do que a atenderem aquilo que, por mais difícil que fosse, constituía a palavra de Deus. 23:16, assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. E, meus irmãos, se esse é o contexto que nos ajuda a compreender as palavras de Jesus que estamos considerando aqui no final do Sermão do Monte, lá no Antigo Testamento, o contexto do Antigo Testamento, quando nós chegamos ao Novo Testamento, novamente nós encontramos várias advertências contra os falsos profetas, contra os falsos mestres, contra aqueles que se introduziam na igreja e então ensinavam aquilo que era contrário à palavra de Deus, contrário à vontade do Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 24, Jesus havia advertiria: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível fosse, os próprios eleitos. Jesus não nos deixou sem advertência no que diz respeito a isso. Surgiriam falsos mestres, surgiriam falsos cristos, falsos profetas, realizariam grandes sinais e prodígios, mas o propósito era enganar, o propósito era desviar, o propósito era impedir que as pessoas encontrassem a porta apertada e caminhassem pelo caminho estreito que conduz à vida. Quando o apóstolo Paulo passou por Éfeso, registrado no capítulo 20, no Evangelho de Atos, e se encontrou com os presbíteros de Éfeso, ali na cidade de Mileto, ele os advertiu também no sentido de que, depois da sua partida, surgiriam lobos vorazes, que não poupariam o rebanho, e que dentre eles mesmos, isto é, na própria igreja, se levantariam homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 1, nós lemos: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo
afora. Meus irmãos, esse é o contexto das palavras do Senhor Jesus. Essa é a sua admoestação e a sua advertência. Logo após ter ensinado e advertido com relação ou encorajado aqueles que o ouviam a entrar na porta larga e a percorrer não o caminho espaçoso que conduzia à perdição, mas a entrar pela porta estreita e percorrer o caminho difícil e apertado, porque esse é o caminho que conduz à vida. Jesus sabia muito bem o que aconteceria, como Paulo sabia o que aconteceria, isto é, falsos profetas se levantariam, falsos mestres se postariam, como disse MacArthur, diante dos caminhos e fariam tudo o que estivesse ao seu alcance para promover não o caminho apertado, a porta estreita, não o caminho apertado, mas sim a porta larga e o caminho espaçoso que conduz à perdição. Para isso eles ensinariam mentira, com este propósito eles declarariam aquilo que era contrário à vontade revelada de Deus. Para isso eles se intrometeriam nesse ministério como se Deus os houvesse chamado para eles sem nunca os haver chamado. Com esse propósito, seja qual for a fonte, eles realizariam prodígios e sinais, não da parte de Deus, exatamente com o propósito de iludir, de enganar e de desviar e de não permitir que as pessoas entrem pela porta estreita e caminhem por esse caminho difícil e apertado acerca do qual nós estivemos considerando aqui no domingo passado. Mas, meus irmãos, essa é a advertência. Mas o Senhor Jesus se apressa para fornecer razões ou características gerais, através de uma figura que ele utiliza, dessas pessoas que ele chama de falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E com essa figura muito comum na época das ovelhas e dos lobos, que se constituíam na maior ameaça para as ovelhas naquela região ali na Palestina, o Senhor Jesus chama atenção para duas características principais dos falsos profetas. A primeira delas é a dissimulação, é o fingimento. Eles não se apresentam com uma placa no peito dizendo falso profeta. Não, eles sempre se apresentam como se fossem profetas verdadeiros. Essa é a figura que Jesus usa e é isso que ele quer comunicar aqui, quando ele compara os falsos profetas a ovelhas disfarçadas de lobos roubadores. Literalmente, o texto diz: vem até vós em vestes de ovelhas. O que significa que a figura pode representar tanto as ovelhas como os pastores das ovelhas, porque era comum na época os pastores de ovelhas se vestirem com as próprias peles de ovelhas para então suportarem o frio comum em certas épocas do ano, especialmente à noite, quando eles estavam ali pastoreando as ovelhas. Então, é possível que Jesus esteja dizendo que os falsos profetas surgem fingidos de ovelha, ou então que eles surgem fingidos de pastores de ovelhas, se vestindo como se vestiam os pastores. É interessante que no Antigo Testamento, os profetas normalmente se vestiam de peles de animais, como Elias, por exemplo, como João Batista depois também faria, e como os falsos profetas também faziam. Depois os irmãos podem ler em Zacarias, capítulo 13, versículo 4, e verão como os falsos profetas também, para se fingirem de profetas, eles também utilizavam uma veste parecida com a veste dos profetas, é claro. E nesse contexto, é bem provável que as palavras de Jesus aqui, que literalmente dizem, vem até vós em vestes de ovelha,
Pode ser que se refira exatamente aos profetas como sendo aqueles que se fingiam de pastores de ovelha, em quem as ovelhas confiavam, exatamente com o propósito de se aproximar delas e então devorá-las. Paulo chama os falsos profetas de falsos apóstolos, de obreiros fraudulentos, de falsos irmãos, e o apóstolo Pedro os chama de falsos mestres. E é exatamente essa a característica principal dessas pessoas. Eles não são genuínos, eles são travestis, eles são falsos, falsos apóstolos, falsos enviados, falsos ensinadores, falsos mestres, obreiros fraudulentos, obreiros disfarçados, como se fossem obreiros, mas na realidade não são. E, meus irmãos, é aí exatamente que reside o perigo, nessa dissimulação. A aparência dos falsos profetas normalmente é gentil, é amorosa, é confiável, e o ensino deles, à primeira vista, não parece ser herético. Antes fosse, porque se fosse assim, as ovelhas fugiriam, mas não são. Eles exatamente se fingem como se fossem pastores ou como se fossem ovelhas, e eles então, através da dissimulação, tendem a se aproximar e a cativar e a conquistar, e depois de fazer isso, então, a enredar pela porta larga e pelo caminho espaçoso que conduz à perdição. Na realidade, podemos fazer, uma diferença entre os hereges, os apóstolos, os apóstatas e os falsos profetas. Os hereges são aqueles que ensinam abertamente o erro, contrariam abertamente as verdades mais básicas e mais fundamentais do Evangelho. Os apóstatas são aqueles que andavam corretamente, mas foram enganados e passam, a um determinado momento, a negar a verdade que criam e a contradizer o ensino verdadeiro. Mas os falsos profetas têm como característica exatamente essa dissimulação que Jesus quer ilustrar aqui com essa figura. Eles parecem profetas verdadeiros. Eles se fingem de profetas verdadeiros. E é exatamente aí que reside o perigo. Porque a segunda característica da figura que Jesus usa é que os falsos profetas, além de dissimulados, eles são perigosos. Eles poderiam ser dissimulados, mas não ser perigosos. Eles poderiam ser lebres fingidas de ovelhas. A lebre não ia fazer grande mal nenhum para as ovelhas. Mas eles são lobos roubadores, isto é, eles são lobos vorazes, selvagens, ferozes, destruidores, assassinos, animais de rapina. Eles se aproximam não apenas para enganar, mas eles se aproximam para matar. Eles se aproximam para destruir. É isso que eles fazem. E Jesus, ao usar essa figura e comparar os falsos profetas com ovelhas, com lobos roubadores disfarçados de ovelha ou com vestes de ovelhas, ele quer ressaltar e alertar os seus ouvintes exatamente para os perigos que os falsos mestres e os falsos profetas representam. Eles não são apenas pessoas erradas, equivocadas, enganadas, eles são pessoas perigosas. Eles não estão aí apenas para fazer refletir, fazer pensar, ou produzir algum pequeno dano. Não, eles estão aí para matar. E matar o que é pior, não o corpo, mas a alma. Eles devoram almas, eles envenenam o coração, eles destroem a mente e eles desviam a pessoa, esse é o contexto, do caminho apertado, da porta apertada, para a porta larga, com os seus ensinos, com as suas profecias. Paz tereis. Não importa se estão andando de forma desviada, não importa se não estão andando nos caminhos de Deus, não importa
sempre tudo correrá bem, sempre tereis paz, nada de mal acontecerá. Eles jamais pregam a ira de Deus, jamais ensinam sobre o pecado, ensinam apenas o amor de Deus, só a graça de Deus, só a misericórdia de Deus, mas jamais a verdade completa e inteira do Evangelho. Essas são as características principais para as quais Jesus quer chamar a atenção e que ele utiliza para admoestar os seus ouvintes a terem cuidado contra os falsos profetas. Por um lado, eles são dissimuladores, eles são falsos, eles são fingidos. Eles não têm escrito na testa falso profeta, não. Eles parecem com profetas verdadeiros. Eles se apresentam como se fossem mestres genuínos. Mas cuidado, porque eles são perigosos. Eles são lobos vorazes. Eles matam o coração. Eles vêm para comer e para destruir. Eles envenenam a alma. E eles desviam as pessoas do caminho que conduz à vida. E promovem o caminho espaçoso e induzem as pessoas a percorrê-lo de tal maneira que eles sejam destruídos e morram eternamente. Mas Jesus, de forma graciosa, não apenas nos adverte e não apenas nos fornece essas características que representam perigo e a dissimulação dos falsos profetas, mas ele nos ensina a reconhecê-los. E utilizando a figura de árvores e frutos, boas e más, Jesus nos ensina a como reconhecer então os falsos profetas. Se eles são tão dissimulados, se eles são enganosos, se eles se apresentam como travestis de ovelha ou de pastores, e representam um perigo enorme para a alma e para a vida das pessoas, como reconhecê-los então? E Jesus responde que eles podem ser reconhecidos pelos seus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. E Jesus conclui repetindo para enfatizar: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quais são, então, meus irmãos e irmãs, os frutos a que Jesus se refere aqui? O que é que ele quer dizer quando ele usa essa figura dos frutos para ajudar as pessoas que estavam ouvindo a identificar os falsos profetas e não se deixarem enganar pela dissimulação deles, a fim de que não fossem desviadas do caminho apertado que conduz à vida? Nós podemos dizer que, biblicamente, esses frutos compreendem 3 áreas: frutos morais, frutos doutrinários e frutos que nós poderíamos chamar de ministeriais. Deixe-me apenas dar uma palavrinha sobre cada um desses frutos. Frutos morais, por frutos morais, eu me refiro ao fato de que os falsos profetas, eles não são sinceros. Eles são hipócritas. O pano de fundo do sermão de Jesus aqui, certamente são os escribas e os fariseus hipócritas com relação aos quais Jesus vinha contrastando o cidadão do reino. A nossa justiça deve exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus hipócritas, que amavam os primeiros lugares nas praças, que gostavam de exibir a espiritualidade deles, fosse com relação ao jejum, à oração e assim por diante. E esse é o pano de fundo das palavras de Jesus aqui. E, portanto, Jesus está dizendo que os falsos profetas podem ser reconhecidos porque eles não são sinceros, eles são hipócritas como os fariseus. Eles
não servem a Deus, porque Deus os chamou e fez até com que eles abandonassem, largassem, como era comum acontecer no Antigo Testamento, as suas profissões, para se consagrarem ao serviço de Cristo sem motivação egoísta. Não. Eles buscam o dinheiro, eles apreciam o poder, eles são motivados pelo prestígio, pela popularidade, eles gostam disso, eles anelam isso, eles buscam essas coisas. E, meus irmãos, é conhecido que no tempo de Jesus havia vários profetas e várias pessoas que saíam com seus ensinos e saíam com as suas profecias e saíam exatamente com esse propósito de conseguir dinheiro e conseguir ser reconhecidos e serem apreciados como grandes profetas, como grandes oradores, como grandes mestres. Enquanto o apóstolo Paulo, meus irmãos, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, ele diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Os falsos profetas, eles não querem agradar a Deus. Eles não estão dispostos de forma alguma a pagar o preço e o ônus da impopularidade para serem fiéis à mensagem do Evangelho, pagando o preço, seja lá ele qual for, para colocar em primeiro lugar a verdade de Deus e serem então fiéis a ela e anunciarem com fidelidade. É marca da conduta moral dos falsos profetas também o orgulho, a soberba, a arrogância, a ostentação, a falta de humildade. Enquanto o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Pelo contrário, diz ele, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Meus irmãos e irmãs, a salvação não é por obras. Ninguém é salvo por obras morais, por retidão moral. Não vamos entender obras aqui como apenas obras de misericórdia, mas como obras de transformação, de mudança de caráter moral. Ninguém é salvo por obras, mas todos são salvos para boas obras. E aqueles que não apresentam fruto de justiça e que não frutificam em toda boa obra, como diz Paulo aos Colossenses, esses não são verdadeiros profetas. Aqueles que são caracterizados pela falta de sinceridade, por motivação espúria com relação à finança, a dinheiro, a poder, ou a popularidade, ou a prestígio, que apreciam a primazia, ou se manifestam orgulhosos e soberbos e arrogantes e gostam e apreciam a ostentação de linguagem ou de sabedoria, esses não são verdadeiros profetas. Nisto é glorificado meu Pai, disse Jesus, em que deis muitos frutos, se guardardes os meus mandamentos. Mas os frutos a que Jesus se refere, meus irmãos, aqui certamente não se limitam a essa área moral, certamente inclui a área moral. Era preciso observar se aqueles falsos profetas, a vida deles, a conduta deles, se coadunava ou se harmonizava com a pregação deles, com o ensino deles, porque senão eles seriam falsos profetas. Essa história de verdadeiros de profetas que anunciam grandes coisas, que fazem grandes coisas, que multidões são transformadas e que, no entanto, são pessoas desonestas, pessoas enganosas, pessoas mentirosas, pessoas adúlteras, pessoas cheias de pecado, isso
Isso é uma indicação clara de que não se tratam de profetas genuínos e verdadeiros, mas sim de falsos profetas. Mas certamente os frutos a que Jesus se refere aqui dizem respeito também aos frutos doutrinários, aos frutos teológicos, isto é, era preciso verificar se o que eles ensinavam estava de acordo com aquilo que Deus revela. Os profetas do Antigo Testamento, o ensino deles deveria estar de acordo com a revelação da Torá, do Deuteronômio, da parte revelada já da lei de Deus, da vontade de Deus. Caso contrário, eles seriam falsos profetas. Mesmo que eles realizassem portentos, sinais, prodígios, milagres, mas se não andassem de acordo com a lei de Deus, mas sim induzissem o povo à idolatria, ao engano, ao erro, ao pecado, eles eram falsos profetas. E no Novo Testamento, naquele período de formação da igreja, na nova dispensação do Evangelho, na nova dispensação da graça, a característica essencial era essa: os profetas teriam que profetizar em consonância com aquilo que já havia sido revelado da palavra de Deus. E essa é a marca, meus irmãos, talvez principal, através da qual nós podemos discernir os falsos profetas. O fruto do ensino deles é contrário à vontade de Deus. Não que eles ensinem heresias escancaradas, porque aí eles não seriam falsos profetas, eles seriam hereges, eles não poderiam ser confundidos nem com ovelhas, nem com lobos, nem com pastores, mas seriam lobos escancarados. Mas eles costumam se caracterizar ou por irem além daquilo que está escrito, ou por ficarem aquém daquilo que Deus revela. Essa é a marca dos falsos profetas. Ou eles vão além e transgridem ao ensinar aquilo que Deus, na realidade, nunca revelou. Acerca deles, o apóstolo Paulo diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. E João, na sua segunda carta, nos versículos 7, tem um capítulo apenas, até o versículo 9, diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. E aí ele acrescenta no versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem o Pai, assim o Pai como também o Filho. E essa é uma das maneiras, um dos frutos doutrinários que caracterizam a árvore má dos falsos profetas, ou seja, eles costumam ir além do que está escrito. Eles costumam reivindicar novas revelações do Espírito. Eles costumam induzir as pessoas ao erro, como Jim Jones induziu, ensinando que Deus havia de alguma forma revelado coisas novas que não estavam na palavra de Deus. E aí então eles iam além daquilo que está, e além do que está escrito, e aconteceu o que aconteceu. Mas, meus irmãos, talvez mais do que ir além do que está escrito, os falsos profetas são caracterizados por ficarem aquém do que está escrito. E com isso eu quero dizer que eles podem ser identificados, muitas vezes, não tanto pelo que eles dizem, mas pelo que eles deixam de dizer, pelo que eles omitem, pelo que eles não ressaltam. E isso acontece com tanta frequência. Para eles pregam um Deus que é de amor, mas dificilmente pregam a ira de Deus. Eles falam sobre graça, sobre perdão, mas dificilmente ensinam sobre o pecado e sobre a necessidade de arrependimento.
Eles ensinam que Deus é amor e que de maneira nenhuma deixaria que o homem perecesse eternamente na condenação e do inferno. Eles não pregam isso, eles não dizem isso, eles não ensinam que o homem perecerá eternamente no juízo eterno, será condenado à morte eterna, se não derem ouvido à palavra de Deus e não se submeterem ao seu evangelho. Eles ensinam que Satanás é um mito, que pecado é uma doença, que a culpa não passa de um sentimento do qual nós devemos nos desvencilhar, mas eles deixam de dizer também muitas coisas, meus irmãos, que eles deveriam dizer. Eles utilizam com muita frequência a mesma terminologia que nós usamos. Eles falam de Deus, eles falam de Cristo, eles falam de salvação, eles falam de redenção, eles falam de santificação, mas eles se referem a conceitos completamente diferentes daqueles que nós entendemos e que a Bíblia fala e revela. Se vocês pegarem livros escritos por teólogos liberais, e eles são tantos, podem ler da editora Vozes, da editora Paulus, da editora Sinodal e de várias outras editoras dessas que apreciam publicar obras de teólogos liberais, e vocês poderão ser confundidos, porque muitas vezes eles usam terminologias bíblicas cristãs, mas o significado é completamente diferente. São lobos vestidos de ovelha e dissimuladamente ensinam enganos e mentiras destruidoras para o coração e para a alma humana e desviam as pessoas da porta apertada e do caminho estreito que conduz à vida. Às vezes ensinam a salvação pelas obras, por um lado, e às vezes ensinam a salvação sem obras, como se fosse possível a pessoa ser salva pelas obras que ele realizam, ou como se fosse possível a pessoa ser salva vivendo do jeito que bem entende, sem andar nas boas obras as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Mas de qualquer modo, são lobos vestidos de ovelhas, induzindo as pessoas ao engano, induzindo as pessoas ao erro e desviando as pessoas do caminho apertado. Quando o apóstolo Paulo se despediu, na passagem que eu já fiz referência em Atos 20, dos presbíteros da igreja de Éfeso, quando se encontrava em retorno para Jerusalém, na sua última viagem missionária, ele chamou atenção para o fato de que nunca havia deixado de anunciar todo o conselho de Deus. Ele não omitia a palavra de Deus, dizendo: portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Mas os falsos profetas, eles emitem, eles não dizem, eles se escondem, eles se mascaram de profetas genuínos e verdadeiros, e pelo que eles não dizem, eles vão envenenando o coração dos seus ouvintes, afastando-os da porta apertada e do caminho estreito, e induzindo-os a entrar pela porta larga e a caminhar pelo caminho das multidões, pelo caminho da maioria, pelo caminho que conduz à morte eterna. Mas, meus irmãos, além desses frutos morais maus e desses frutos teológicos ou doutrinários maus, e como consequência disso, nós identificamos também nos falsos profetas os frutos maus ministeriais, ou seja, certamente Jesus tem em vista aqui também o resultado daquilo que eles são e daquilo que eles ensinam. Como, por exemplo, os fariseus, os escribas e fariseus hipócritas, que deixavam de ensinar aquilo que era verdadeiro e que induziam o povo ao caminho largo que conduz à morte. Eu me refiro a, por exemplo, o que a teologia liberal fez com as igrejas na Europa e nos Estados Unidos no século XIX e no século XX. Se os irmãos hoje visitam
a Europa, países que foram protestantes, nos quais a pregação do Evangelho já foi genuína e verdadeira e produziu excelente fruto no passado. Quando essas igrejas, por influência do criticismo, da teologia liberal, característica do século XIX, da primeira metade desse século, as igrejas secaram. Secaram. O Evangelho perdeu toda e qualquer força e vigor. De tal maneira que hoje, quando se visita um país desse, se diz, meu Deus, o que é que aconteceu com isso? Foi o fruto daqueles que viviam na hipocrisia, na iniquidade, na impiedade, que semeavam o engano e o erro, indo além ou ficando aquém daquilo que o Evangelho, que a palavra de Deus ensinava. E, meus irmãos, que frutos negativos eles produziram. Uma das principais características do ministério dos falsos profetas é que não tem esse elemento de porta estreita e de caminho largo. Pelo contrário, ele é substituído por porta larga e pelo caminho espaçoso. Você pode entrar com seus pecados, você pode entrar com seus prazeres mundanos, você pode entrar com a sua iniquidade, você pode entrar com seus ensinos errôneos, com a sua compreensão completamente distorcida da palavra de Deus. Não tinha problema nenhum, todos são muito bem-vindos em uma igreja liberal, todos são muito bem-vindos. Pecadores, iníquos, beberrões, homossexuais, pessoas com a vida completamente iníqua e ímpia, são muito bem-vindos, eram muito bem-vindos e são muito bem-vindos nas igrejas liberais. E o resultado é que a igreja perde completamente a sua capacidade de testemunhar do Evangelho, perde completamente qualquer vigor e as pessoas vão concluindo, ora, qual é a diferença de estar no mundo ou estar numa igreja dessa? Nenhuma. E elas simplesmente secam, então não tem por que ir para a igreja, melhor ir para a piscina, melhor ir para a praia, melhor ir passear, do que ir para a igreja não tem diferença, é a mesma coisa. E, meus irmãos, o fruto do ministério dos falsos profetas é reconhecido, ele é terrível, ele destrói, ele produz exatamente isso que eles ensinam e que eles são, ou seja, uma conduta moral depravada e ensinos e compreensão teológica completamente desvirtuada e distorcida. Enquanto que, quando há o ensino verdadeiro, quando há ministério genuíno, quando a palavra de Deus é devidamente e corretamente manuseada, ensinada e pregada, o resultado são igrejas sólidas, igrejas maduras, crentes sinceros, que querem viver o Evangelho de maneira correta, que querem ser retos e santos, vão lutar contra o pecado, é verdade. Aqueles que são hipócritas vão sair, porque não vão suportar, não vão aguentar. Se quiserem insistir, serão disciplinados e serão excluídos do rol de membro da igreja se permanecerem contumazes na sua iniquidade, no seu pecado. E o resultado será que Deus abençoa. E os frutos serão conhecidos à medida que o tempo passa. E Deus utilizará essas igrejas e essas vidas como sal na terra e como luz no mundo. Apenas para concluir, meus irmãos, que eu já me estendi mais do que devia, chamo a atenção dos irmãos para a consequência indicada no versículo 19 do texto que lemos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Há uma consequência, sim. E essa consequência é indicada tanto no contexto anterior como no contexto posterior. Isto é, a destruição. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Jesus está falando aqui da mesma coisa, perdição. Ele está falando aqui, através dessa figura da árvore que produz mau fruto, ser cortada e lançada ao fogo, da mesma destruição, da perdição a que ele se refere na sua aplicação anterior, na sua ilustração anterior. E ele está falando da mesma coisa
que ele vai falar ainda na passagem que, se Deus permitir, consideraremos no próximo domingo, do versículo 21 até o versículo 23, quando no versículo 23 nós lemos: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Os nossos atos aqui não ficam sem consequência, e a atitude ou a decisão daqueles que preferem o caminho, a porta ampla e o caminho espaçoso, não fica sem consequência, é a perdição. E a atitude dos falsos profetas e daqueles que são enganados por eles e que são desviados do caminho apertado e são induzidos ao caminho espaçoso, também não fica sem consequência, não. A árvore má produz fruto mau, ela será cortada e será lançada no fogo do inferno, aonde há choro e ranger de dente, e não há qualquer manifestação da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. A porta é estreita, o caminho da salvação é apertado, meus irmãos e irmãs, porque os falsos profetas promovem esse caminho, e por outro lado, porque as pessoas preferem as palavras lisonjeiras às palavras verdadeiras, porque preferem a falsidade à verdade, porque elas amam mais as trevas do que a luz. É por isso que tantos se deixam enganar pelos falsos profetas. É por isso que nós vemos essas denominações, igrejas ditas evangélicas, entupidas de pessoas, quando ali o evangelho não é pregado, a verdade de Deus não é ensinada, mensagens falsas de cura e de prosperidade apenas são anunciadas ali, e elas estão cheias e repletas de gente. Sabem por quê? Porque não existem apenas falsos profetas. As pessoas preferem a lisonja, a expectativa de cura, de saúde, de prosperidade, ainda que falsa, porque não faz justiça ao evangelho, à mensagem verdadeira da palavra de Deus. Quanto a nós, meus irmãos, estudando essa passagem e pensando na minha própria vida e no meu próprio ministério, a passagem que me veio em mente foi 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5. Eu tomo essas palavras de Paulo para mim, como ministro do Evangelho, a quem Deus chamou e comissionou para expor a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, e admoestar e advertir e a exortar, mas também a confortar os irmãos. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. E ele diz então ao evangelista Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, exorta, repreende com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o teu trabalho, que era um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, nos mantenha alerta e nos guarde de todo engano, de todo erro do pecado, e nos conceda a graça de sermos fiéis à sua palavra para o nosso próprio bem, para a edificação da igreja, para a promoção do reino e para o louvor, a honra e a glória do nosso Deus.